ser um bom investidor significa você ter um hábito de multiplicar dinheiro. Isso é ser investidor. E quem entrou na bolsa e acabou saindo perdendo, ou entrou na bolsa, ainda está na bolsa, só que tem medo, né? Acha que muito provavelmente vai perder, ainda não se tornou um investidor. Investir, você ter quase como certo que aquele dinheiro que você está empenhando agora no seu investimento, ele vai retornar muito mais para você no futuro. Ou seja, em outras palavras, investir, você tem um processo que multiplica o seu patrimônio. Então, hoje eu vou te apresentar aqui 10 regras, porque é um processo, então o processo tem que ser bem definido. Então, 10 regras do Luiz Bassi, ditas por ele mesmo, na biografia dele, que formaram o processo que o levaram a ser um bilionário na Bolsa de Valores, que você eventualmente pode copiar algumas dessas regras, tá? Eu vou te trazer um pouco mais prático daí, né? Não são campos das ideias, mas eu vou te trazer aqui as 10 regras que levaram o Bassi ao seu primeiro milhão. Então, o que são, né? Por que eu estou falando aqui de 10 regras, né? Aqui a gente já está falando do processo de investimento. E é interessante que ele começa já falando, né? Quando entra nessa parte do processo, lembrando que eu estou falando tudo aqui baseado na biografia dele, tá? O Rei dos Dividendos, tá? Esse livro. E ele já começa falando que ele direcionou toda a energia para a compra de ações com o objetivo de se aposentar com uma renda satisfatória e foi desenvolvendo as regras. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque tem elementos importantes. Direcionou toda a energia. Então, Caio, eu vou fazer aqui um tradezinho, vou fazer um day trade, vou, sei lá, comprar gado, vou fazer isso aqui. Assim, é legal, é importante diversificar e tudo, mas toma cuidado. Eu acho que é importante você direcionar toda a sua energia para onde você vai, onde vai ser a sua fonte principal de previdência. Se não quiser ser a bolsa, tudo bem, né? Mas se for a bolsa, destina toda a sua energia para isso. Isso acho que é a primeira coisa importante. A outra coisa importante é que ele foi desenvolvendo regras. Aliás, duas coisas, né? Renda satisfatória. Então, invista pensando na renda. Eu sempre falo isso, compre renda. Vou comprar um título de renda fixa. Não pensa na multiplicação que ele vai dar, pensa qual é a renda que ele vai dar, de quanto em quanto tempo ele vai pagar e quanto, né, de taxa de juros. Vou comprar uma ação, quais são os dividendos que essa ação vai pagar? Vou vender uma opção, qual é o prêmio que você vai receber? Então, tenha sempre essa cabeça, você está comprando renda, fica muito mais fácil como investidor. E a terceira coisa importante, né, é o desenvolvimento das regras. A gente vê que o Luiz ele não definiu todas as regras e saiu cumprindo, porque isso aí envolve experiência, envolve aprendizado, envolve o que você está fazendo aqui, né, buscando informação. Então comece e vai desenvolvendo as suas regras, tá? Isso é importante. E aí sugiro, claro, tente aprender as regras de outros, né, e usar, como por exemplo essas regras aqui que eu vou, essas 10 regras que eu vou te apresentar. Então vamos lá. Primeira é projetos sustentáveis a longo prazo. Então isso aqui, deixa eu ir falando aqui nas palavras dele para você entender. Então ele começou a esboçar alguns critérios que ele fortaleceria ao longo da vida dele de investidor, naquilo que eu falei, né? Não queira ter tudo pronto logo na largada, mas enfim, empresas que já estivessem consolidadas, tá? Então, ou seja, algo que seja, né, sustentável a longo prazo, e por ser sustentável a longo prazo, muito provavelmente já vai estar consolidada a empresa. Então, primeiro ponto é isso, né? A gente teve, por exemplo, o caso lá do Ike Batista, né? A gente tem várias empresas que começam com uma grande promessa ou que estão tentando disruptar um determinado mercado. Então, em geral, né, as regras do Bassi aqui, né, estou falando as regras dele, não estaria nesse tipo de empresa. Eu quero ver algo que fala assim, a longo prazo, isso aqui vai continuar vendendo, ou seja, vai haver ainda demanda para esse produto dessa empresa a longo prazo. Então, essa é a primeira regra dele aqui do processo de investimento. Segunda regra, ter um bom histórico de distribuição de dividendos. Então, a gente não pode esquecer que empresa é parecido com o ser humano, porque ela é formada por pessoas. E é muito difícil você pegar uma pessoa que nunca fez algo e você achar que ela vai começar a fazer. É muito mais fácil você olhar alguém que sempre fez algo e assumir que provavelmente vai continuar fazendo. Claro, pode deixar de fazer. Mas assim, a gente tem que ter a mesma cabeça na empresa. Uma empresa que nunca pagou dividendos, ela até pode começar a pagar, mas a gente tem que entender, né, tem que olhar com calma por que ela nunca pagou. Às vezes, a gente tem vários casos, e ele até cita alguns aqui no livro,
por exemplo, o caso de Suzano versus Klabin, ou seja, duas empresas no mesmo setor. Uma sempre teve o histórico de pagar dividendos e continua até hoje. A outra muito mais retém muito mais lucro, tenta adquirir outras empresas, ou seja, não tem a prática, a cultura de ficar pagando dividendos gordos. Né? Então é nesse sentido aqui do olhar para a distribuição de dividendos. Terceira regra, ações que já estivessem consolidadas. Então, é aquela coisa, né? Você como investidor, você não precisa, você já vai estar correndo riscos, né? Então, você não precisa correr o risco, além do tempo, além da economia, ainda também correr o risco da maturidade do projeto. Você já pode pegar uma empresa que já tem demanda, já vende bem, né? Já distribui dividendos, enfim, já está ali muito bem consolidada. Essa é a terceira regra. Quarta regra, pesquisar o setor e verificar como vinha sendo o seu desempenho. Se negativo, convém evitar. Isso aqui eu acho muito interessante. Eu até como empreendedor, né, nas minhas empresas, eu já estudei muito disso, e é interessante. Às vezes a pessoa tem um projeto de empresa maravilhoso, ela é super inteligente, só que ela está num setor decadente. Ela está, por exemplo, sei lá, fazendo consultoria para jornais, né, e os jornais estão perdendo para os veículos online. Então, quando o setor está caindo, não tem o que faça, né? Enfim, não dá, é uma força muito grande, é uma corrente muito grande, você não consegue ir contra. Então, poxa, a performance do setor está indo mal, convém você não comprar as ações desse setor. Essa é a quarta regra aqui. E a quinta regra, fugir de, então são alguns setores específicos, varejo, companhias aéreas, turismo, saúde e transportes. Então, as razões aqui, vou até pegar para você entender um pouquinho. Eu acho que o varejo é até um pouquinho famoso, mas ele fala aqui, ó, varejo, né? Por quê? Fugir, né? Pela imediata sensibilidade a qualquer momento de crise. Ou seja, começou a crisezinha, o varejo já despenca, né? Então isso é ruim para você que está querendo uma previdência privada. Companhias aéreas, por quê? Uma indústria com custos elevados e muito sensível às oscilações da economia, além de altamente regulada, ou seja, o governo, né, fica decidindo o que pode, o que não pode, cobrando coisas e tudo mais. Pela mesma razão, ou seja, por ter custos elevados, muito sensíveis às oscilações da economia, ser muito regulada, né, são essas mesmas razões que levam ele a fugir dos outros segmentos, como turismo, empresas de saúde e empresas de transporte. Legal. Agora, outra regra aqui, a gente já está na sexta regra. Essa regra é muito interessante. É o número de ações. E ele fala o seguinte, ter 12 empresas distintas, ter 12 ações distintas na carteira. E é uma pergunta que eu sempre recebo, né, de alunos e tudo mais. No meu caso, até normalmente aconselho mais, né, tipo umas 20 ações. Mas olha só como o Luiz ele tem uma certa simplicidade, né? E é muito inteligente, sem dúvida. Ele pensou em 12 simplesmente para receber dividendos todos os meses. Então, se cada empresa pagar dividendo ali num mês diferente, porque muitas empresas pagam anualmente apenas, né, não mês a mês, então se cada uma pagar num mês diferente, ele vai ter recebido dividendo todos os 12 meses. Né? Existem várias outras maneiras de estudar. Existe, como eu falei lá no começo da parte 1, né, se você não viu esse vídeo, né, depois vê, que são as 6 ideias inteligentes do Luiz Barsi, olhar o mercado americano. Então, quando a gente olha o mercado americano também, a gente vê algumas ETFs, por exemplo, com 20 ações, tendo uma performance bem legal, o que é super concentrado, né? Mas a gente vê também que às vezes 30, 40, 50 ações também vão bem na carteira. Mas enfim, aqui processo do Luiz Barsi, 12 empresas na carteira, ou seja, é uma carteira de ações relativamente concentrada em poucas empresas. Sétima regra, comprar aos poucos, jamais tudo de uma vez. Isso aqui também é algo que eu aprendi com a prática, né? Não foi em nenhum livro, nem nada assim, mas é legal ver o Luiz também, obviamente, aprendeu na prática. Nunca compre de uma vez. Eu vendi um imóvel e quero investir na bolsa. Compre aos poucos. Vai comprando um pouco a cada mês, ou um montante um pouquinho maior a cada semestre, mas divide. Por quê? Por mais que a bolsa esteja barata, ela pode se tornar ainda mais barata. Ou pode acontecer algo ruim, né, que desaba mais a bolsa, e, enfim, não tem... a gente não sabe o futuro, né? Então vai aos poucos na bolsa de valores, não tenha pressa, né? Acho que isso é muito importante. Vamos lá para a oitava regra, que é você ter meta de número de ações. E aí ele até fala aqui,
né, eu achei bem interessante, sonhar com um dia poder indicar conselheiro na empresa. Então, quando você possui muitas ações da companhia, você começa a ter poder de voto, né, e aí você pode indicar conselheiro fiscal ou até conselheiro de administração, né, para a empresa. Esse, claro, era o sonho dele, mas a gente como investidor, a gente fica muito longe disso. Só que olha só a frase dele que interessante. Se eu não pensasse grande, ninguém pensaria por mim. Então você que está comprando ali 10, 15, 20, 30, 100 ações, pense assim também. O meu sonho um dia é indicar um conselheiro para essa empresa. Eu vou comprar tanta quantidade de ações, né? E especialmente se a bolsa cair, se a cotação desse papel cair, você vai conseguir comprar bastante. Quem sabe um dia você não vai indicar algum conselheiro para a empresa. Bem interessante, né? E a nona ideia, nona regra, né, que levou o Bassi ao seu primeiro milhão, é só comprar quando o preço da ação estiver em queda. Essa eu achei muito interessante, que não é tão trivial. Mas a ideia é basicamente, né, junto com comprar número de ações, né, a meta é você ter um certo número de ações, você acaba conseguindo comprar muitas ações quando o preço está na baixa. E é aqui que ele comenta da diferença da renda fixa, que eu achei genial, né? Então ele escreve palavras do Luiz. O ideal é possuir a maior quantidade possível de ações e só é possível comprar muitas quando o mercado está em baixa, ou seja, quando a cotação está baixa. Nos fundos de renda fixa, em que tantos brasileiros aplicam, o ganho advém do valor aplicado. Então é aqui que causa muita confusão, né? E talvez seja confusão para você também. Poxa, eu preciso ter 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, assim, o máximo de dinheiro que eu tiver em fundo de renda fixa é o máximo de renda que eu vou ter. Na bolsa não é assim. O máximo de quantidade de ações que você tiver é o quanto vai determinar a sua renda. Obviamente, como já falei anteriormente, se for uma boa ação, e ela começar a pagar bastante dividendo, o preço da ação vai subir e o seu montante ali nessas ações vai ser um montante relevante. Mas eventualmente quando você comprou, a ação estava na baixa e você conseguiu comprar bastante. É daí, tá, que vem então que ele comenta, né, que ele só comprava na baixa. Se a alta continuasse, ele até avaliava, né, se eventualmente vender um pouquinho da participação e investir em outra empresa, mas raramente fazia isso. Se o papel voltasse a cair, eu voltava a comprar. Então isso aqui também é interessante, tá? Não é que ele sempre compra por um preço, ou sempre comprava por um preço abaixo do que ele tinha pago anteriormente. Cuidado com esse erro. Então muita gente fala isso, é o preço médio, né? Eu adquiria R$10, agora eu quero esperar a ação cair abaixo de 10 para comprar mais. Não é isso que ele está falando. É sempre que a ação estiver em queda. Então comprei a 10 e a ação começou a subir. Foi para 11, 12, ele para de comprar. 11, 12, 12,50, 13, 13,50, 14, parou de comprar. A ação começou a cair, 13,50, 13, 12,50, ele volta a comprar. Então ele vai comprar eventualmente acima do que ele pagou anteriormente, não tem problema, né? Mas é com a ação em queda, onde ele consegue adquirir mais quantidade de ações. De novo, essa é a regra do BAS, tá? Enfim, eu posso ter aqui algumas visões um pouquinho diferentes, fazer algumas coisas um pouquinho diferentes como investidor, mas não tem muito como ser contra que quando a bolsa está na baixa é o melhor momento de você adquirir mais ações. Isso aí realmente não tem muito como argumentar contra. Todas essas ações, importante falar aqui, palavras dele, todas essas movimentações naturalmente dependeriam da minha interpretação de que a empresa de fato caminhava para se reestruturar. E eu trabalharia muito para obter essas informações. Nenhuma ação cai ou sobe indefinidamente, há sempre um parâmetro, e o desafio é entender qual é. Então aqui a gente já vê uma característica que a gente chama na indústria de contrarian, ou seja, é aquela pessoa que quando a ação está na baixa, ela está pensando em comprar. Quando a ação sobe, ela está pensando em vender. Essa é uma característica do Bassi como investidor. E é uma característica que eu acho que ela é importante com moderação, com bom senso. Então não é porque uma ação está caindo que você deve comprá-la. Né? É o que ele diz aqui. Há sempre um parâmetro. O desafio é entender qual é. Então existe um certo preço que a ação vai cair que você pode ver ali. Às vezes é a quantidade de caixa que a empresa tem, às vezes é a reestruturação, né, e a demanda do mercado dela. Mas tem algumas coisas que você vai olhar e falar, olha, eu acho que daqui é difícil cair. Então vou entrar de uma vez? Não, vai sempre aos poucos, lembra da regra anterior. Mas aí você está entrando num ponto bom, né, maximizando o número de
de ações. Então, dá para ver que quando a ação começa a subir, ele começa a pensar em vender. Então, ele tem essa visão contrária que eu acho que é inteligente, né? Uma regra inteligente para a gente adaptar. Né? Eu adapto um pouquinho que, assim, o fato da ação estar subindo, eu não deixo de comprar, né? Desde que não seja uma alta muito relevante. Mas eu vou sempre pensando, né? E vou sempre olhando se não tem outra que talvez seja mais interessante. Né? E aí, eventualmente, troca de papel. Legal, essa foi então a 7ª, 8ª, a 9ª, e a gente vai para a 10ª regra que levou o Barça ao seu primeiro milhão, que é a ideia geral de comprar para guardar. Então, não é um buy and hold religioso, né, onde ele não pode vender ações, não é isso, mas ele busca manter as ações. Tá? Então, é o que ele fala aqui. Eu não me desfazia dos papéis que adquiria, na maioria das vezes, de fato, era assim. Então, o que ele falou aqui? Era a lenda, vamos dizer assim, o que as pessoas achavam, né? Falavam assim, ele nunca vende, né? E ele fala que realmente, na maioria das vezes, ele não vendia. Mas, sim, ele fazia alguns trades, às vezes ele saía rápido de algum papel, alguns papéis, sim, ele vendia e trocava por outros, mas a ideia geral, palavras dele, ideia geral era comprar para guardar. Tá? E aí, palavras dele, muitos dos meus conhecidos daquela época viviam em busca do melhor trade, ações para comprar e vender rápido, às vezes no mesmo dia. Veja como as coisas não mudam muito, né, com o passar do tempo, né? Enfim, e já no caso dele, a ideia era comprar e reter ações à espera dos dividendos. Guardar ações de boas empresas não se comparava em glamour à adrenalina do trade. É a mesma coisa hoje em dia, né? Então, aquela coisa do trade, ganhar rápido e tudo mais, não se compara, né? A adrenalina, mas se você faz esse tipo de regra, né, dele, você provavelmente vai ter um enriquecimento muito mais expressivo de quem está fazendo trade. Essas foram as 10 regras e agora eu vou deixar aqui como bônus, né? Interessante, porque a ideia aqui era as 10 regras que levaram o Barça ao seu primeiro milhão. Tá? Então, óbvio, ele é um bilionário, mas aqui a gente está falando do primeiro milhão que ele juntou. E o bônus é como que ele se sentiu quando ele se tornou milionário. Né? Você já fez essa pergunta? E é interessante que ele coloca aqui que ele não se lembra como ele se sentiu. Ele bota aqui, palavras dele, tem uma vaga sensação de que foi por volta de 1976, mas ele não se lembra exatamente. E certamente fiquei muito feliz quando consultei meu extrato bancário e vi ali o número que para muitos é mágico, seria seu primeiro milhão, mas esse momento não ficou na minha memória. Talvez tenha me dado conta desse total quando fiz a declaração de imposto de renda. Foi o desdobramento natural de uma conduta de austeridade, disciplina, estudo e alguma astúcia. Então, e aí eu te pergunto também, né, caso você já tenha tido, já formou, né, já ultrapassou 1 milhão, você se lembra quando você juntou 1 milhão de reais? Eu acho interessante isso, tá? Eu provavelmente não me, por exemplo, né, não me lembro. Por quê? Não é tão relevante, né? Porque você tem, como está falando aqui, é uma conduta natural, um desdobramento natural ali do que você anda fazendo. E ele até fala aqui que ele gastou, na sequência, ele gastou parte, né, desse 1 milhão em um bem que ele julgou necessário naquele momento, que era um apartamento maior para ele e para a mãe dele, porque até aquele momento eles ocupavam uma kitnet da época da separação do casamento dele, ou seja, era uma casa muito pequenininha que eles moravam, né, quando ele atingiu ali o primeiro milhão dele. Mas o que eu acho interessante esse milhão foi um desdobramento natural do processo e do estilo de vida dele. Ele possuía 2 empregos, né, então ganhava ali bastante, além dos dividendos, né, e enfim, chegou nesse número. Né, então não há nada de grandioso, né, em você ter 1 milhão. E ele fala também algo muito interessante, que ele fala o seguinte, ele não ficou satisfeito. Então ele bota aqui, embora o primeiro milhão tenha sido importante, não fiquei satisfeito. Como, aliás, não me sinto ainda hoje, sendo bilionário. Né? Então, por que eu estou deixando aqui esse bônus, que eu acho interessante? Né? Ele se lembra muito bem, então ele não se lembra muito bem de quando teve o primeiro milhão, só que ele se lembra muito bem quando, perto dos 40 anos, ele já tinha garantido uma renda mensal ótima. Palavras dele. Então, com base nisso, né, ou seja, muito mais importante você ter uma renda ótima do que você ter um certo montante no banco,
seja 1 milhão, 2 milhões, seja lá quanto for, vou te dar 2 dicas aqui. Primeira dica, não se trata do valor, mas se trata da renda que você cria. Tá? Então essa é a primeira dica. E a segunda dica, não se trata apenas da renda, mas do quanto ela representa do seu custo de vida. Então ele, obviamente, dá para perceber que ele sempre teve um estilo de vida espartano. Ele até fala quando ele compra ali um primeiro carro, né, grande e tal, acho que era um Passat, um carro admirado na época, e foi uma alegria quando ele comprou, foi outra alegria quando ele vendeu. Eu acho que uma Mercedes também, enfim, ele comenta. Mas ele tinha um estilo de vida espartano. Então, não é só você criar renda, mas é você ter um estilo de vida que não te custe tão caro e que aí essa renda já te dá uma liberdade para você fazer o que de fato importa na vida, que certamente não é acumular bens, porque você não vai levar nada da terra, né? Então, cada um tem a sua visão, né? Sei lá, religiosa, enfim, mas certamente não é ter bens que é o mais importante na sua vida. Então, se você equaciona, né, o seu investimento para geração de renda e equaciona a sua renda versus o seu estilo de vida e custo de vida, aí sim você pode ser muito feliz, né, como investidor, tá? Bom, é isso. Essas eram as 10 regras, né, que levaram o Bassi ao primeiro milhão. Espero que elas também te ajudem. E é isso. Espero que eu tenha te ajudado. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço.